Oba! Aí você vai me perguntar, você não leu os jornais, não? Li. Li os jornais, acompanhei os portais das empresas jornalísticas no celular, fiz tudo isso. Só que esta noite choveu a noite inteira, e o sertanejo comemora a chuva, porque a chuva é bênção, é água, é bênção de Deus. Bom, por falar em água, eu quero saber se está faltando água nas caixas d'água desses babacas de esquerda que estão reclamando porque o Bolsonaro, presidente eleito, recebeu o assessor de Trump com uma continência. É um gesto comum de militares, é uma saudação, idiotas, babacas. Olha aqui, quando os atletas brasileiros ligados ao Exército comemoram as suas medalhas em Jogos Olímpicos, em Pan-Americanos, eles fazem uma saudação de continência. Agora vem esses idiotas reclamarem porque o Bolsonaro fez continência. Olha, me lembra um episódio famoso de 1958, quando o secretário de Estado americano, o John Foster Dulles, veio visitar o Brasil e, antes da reunião com o presidente da época, Juscelino Kubitschek, eram feitas as sessões de fotografia. E aí, o fotógrafo Antônio Andrade fez uma foto que ficou antológica, que saiu no jornal onde ele trabalhava, que eu também trabalhei, no Jornal do Brasil, saiu até no New York Times. Me dá um dinheiro aí, porque ficou parecendo uma reverência do Kubitschek, na hora que o Kubitschek se abaixou para pegar a cadeira, puxar, porque o Kubitschek não tinha os chamados, os criados de cadeira do STF, que puxa a cadeira para os excelentíssimos senhores ministros. Não, o próprio Juscelino que teve que puxar a cadeira. Quando ele puxou a cadeira, o americano já estava sentado, e aí a foto ficou linda, ficou um flagrante histórico, com muitos outros, de uma reverência exagerada do presidente do Brasil ao secretário de Estado dos Estados Unidos. Era tudo uma fotografia, não era a realidade. Às vezes as imagens enganam. Agora, em relação a essa continência, esses babacas que estão reclamando vão tomar banho. Vão para casa tomar banho, seus idiotas. Pois bem, agora vamos aos jornais, né? Já que falamos da água, vamos aos jornais. Isso aqui é o Estadão de hoje. Né? Aliás, o Estadão de hoje tem uma foto aqui do Bolsonaro com um boné na aeronáutica. Né? O Bolsonaro é civil, ele não pode usar o boné. Amanhã vai ter discurso do João Willis, vai ter discurso da Graziotin, vai ter discurso dessa débil mental que é presidente do PT, Gleisi Hoffmann, etc. O Bolsonaro fica usando boné militar. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção é para a manchete. Proposta de indulto natalino exclui condenado por corrupção. A notícia é que o Supremo ainda está no julgamento do indulto natalino do ano passado. Mas o jornal já está noticiando que a nova proposta feita para o indulto natalino deste ano, que ainda vai ser assinado pelo Temer, porque no Natal, antes do Natal, o presidente ainda é o Temer. Na nova proposta feita pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para a formulação do decreto de indulto natalino deste ano, endurece as regras para que um condenado obtenha o perdão de pena e veta o indulto a corruptos. É óbvio, né? Qual é a novidade disso? No ano passado, o mesmo conselho disse a mesma coisa e o Temer mandou o relatório técnico, que tinha que ser obedecido por ele, para o lixo. Isso o Supremo não considerou, que existe uma assessoria técnica e que a assessoria técnica recomendou a coisa certa e que o Nando Moura chama de, como é que é mesmo? O cabeção, né? É o cabeção, né? É o indultão do cabeção, do vampirão do cabeção, né? Pois é, o cabeção, o vampirão do cabeção, é que inventou numa clara demonstração de que isso faz parte de um acordo de anistia para os amigos todos, aqueles que o cercam no palácio, aqueles que foram cúmplices dele na compra dos deputados para evitar que ele fosse processado. Por isso que ele deu o indulto, né? Aí veio o Bolsonaro e já disse, é o último indulto. Agora ontem, e os jornais estão noticiando hoje, o futuro ministro da Justiça, o Sérgio Moro, já disse também que não é a favor de ter indulto natalino. O indulto natalino é uma figura da política penal.
segundo o Gilmar, deixa que eu sou. Vai se danar, Gilmar. Que história é essa, rapaz? Tem política penal. Política penal é prender bandido, não é soltar. Agora não, nós temos que liberar as cadeias que estão sobrecarregadas. E não tem nada por isso, tem que construir cadeia. Já que tem muito criminoso, tem que construir cadeia. Agora, eu só queria fazer mais uma vez uma pequena advertência. Não adianta o Bolsonaro e o Moro dizerem que não vai ter mais indulto. Não, porque passam os 4 anos do governo Bolsonaro, vem outro presidente, ele disse que não quer reeleição, e o outro pode dar indulto para proteger os bandidos de sua preferência. O que tem que haver é o Bolsonaro em lua de mel, porque tem uma lua de mel do presidente quando ganha, né? Com um Congresso meio arredio, ele tem logo que propor, que faz parte do combate à impunidade, uma medida que acabe com esse negócio de indulto natalino dado a seu bel prazer pelo presidente da República. E o Moro, com o prestígio que ele tem de juiz, pelo trabalho que ele fez, deve também trabalhar nesse sentido. O sentido do trabalho é nada de favorecer bandido. É a mensagem que o Bolsonaro passou na eleição e que o Moro cumpriu ao longo da vida. Então, aí nós temos aqui essa notícia. Manteiga e Bendini virão réus por pedaladas fiscais. O ministro da Fazenda, que só fazia o que a presidente queria, e o presidente do Banco do Brasil na época, que depois foi presidente da Petrobras e que está preso, também são condenados por um ato que a Dilma mandou e que o Luciano Coutinho também obedeceu no BNDES. E por que é que os dois não estão condenados como réus como os outros? Ah, porque o crime deles prescreveu. É a outra história da prescrição. A prescrição tem que ser revista, ela tem que continuar, mas não pode ter prescrição em prazo menor para maiores de 60 anos. Eu sou maior de 60 anos, eu tenho 67 anos de idade e eu não quero esse privilégio, porque eu sou lúcido. Eu me orgulho da minha lucidez, eu vivo da minha lucidez. Como é que eu vou querer agora que diminua a prescrição do crime numa justiça lerda como a brasileira para poder me beneficiar, porque eu sou velhinho, porque eu mereço a piedade alheia, como os presos merecem a piedade porque vivem no inferno e recebem o indulto natalino? Nada disso. O mais velho sabe mais, distingue melhor o certo do errado, já cometeu mais erro na vida para aprender. É o caso da Dilma, é o caso do Luciano. Tinha que ser condenado. E a Dilma tem que parar. Ela se livrou agora por causa da pressão. Então tem que parar esse negócio de sair pelo mundo arrotando que é honesta. Não é não. Só não foi condenado por causa da prescrição. É outro privilégio que o Bolsonaro e o Moro têm que enfrentar na Câmara, na legislação, refazendo o Código Penal, modificando o que favorece na Constituição esse tipo de coisa. O Manteiga e o Bendini estão justamente processados, são réus, não foram condenados, desculpe, processados, são réus. Agora, a Dilma e o Luciano não podem, porque são maiores de 60 anos. Mas não é só isso, não. Olha aqui, Bolsonaro não vai estender a intervenção federal no Rio de Janeiro. E faz muito bem. Eu estive, passamos a Isabel e eu, fim de semana, no Rio de Janeiro, e notamos que o Rio está mais tranquilo, está mais sossegado, está mais seguro, por causa da intervenção. Mas a intervenção é um gesto. Primeiro foi a intervenção meia boca. Eu escrevi um artigo na página do Estadão chamando de intervenção meia boca. Só interveio na segurança. Dá nisso aí, o pezão preso. Quer dizer, se tivesse havido uma intervenção geral no Estado, ele não tinha continuado chefiando o roubo em que ele sucedeu ao Sérgio Cabral, né? O maior bandido da história política brasileira. Bom, e aqui eu vejo, só para você não dizer que eu só estou fazendo propaganda do meu jornal, eu leio todos os jornais e li no Globo que Dodge recorre por auxílio moradia para procuradores. Mas que vexame. A mulher é procuradora-geral da República. Desculpe, tem um cargo para defender a cidadania. A Procuradoria-Geral da República representa o cidadão contra aqueles que delinquem. É um funcionário público para defender o cidadão, não para defender a própria categoria. Aí essa mulher recorre ao Supremo para que o auxílio moradia, o Fux só pode
extinguir o auxílio moradia se for para juiz, porque ele é juiz, ele não é procurador. É o argumento mais corporativista, menos cidadão, mais desonesto que eu já vi na minha vida. É um absurdo que essa senhora, prestes a deixar o cargo, que certamente o Bolsonaro vai indicar outro procurador-geral, entre numa dessa e desmoralize tudo o que ela possa ter feito do combate ao crime, porque o auxílio moradia é um privilégio que não pode, é outra coisa. O Bolsonaro e o Moro têm que dar prioridade ao combate aos privilégios. Eu já falei aqui e repito, não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria, tem que fazer uma reforma da Previdência. Qual é a reforma da Previdência que o povo aceita? Fim do privilégio, adeus privilégio, não tem privilégio para militar, para funcionário público, isonomia, não precisa fazer conta, não precisa pegar para pagar a equipe para fazer projeto. É o seguinte, todo mundo paga a mesma alíquota, todo mundo se aposenta na idade de todo mundo, servidor público, funcionário civil, funcionário militar, trabalhador, não ao privilégio. Essa que devia ser a palavra de ordem desde o primeiro dia que o Bolsonaro assumir, para ele cumprir o que ele prometeu aos 58 milhões de eleitores que votaram nele. E o Moro também. O Moro, talvez o brasileiro mais amado, ele tem que trabalhar contra os privilégios para garantir. Número 1, todo cidadão é igual perante a lei, em tudo. Número 2, que aliás devia ser o número 1, todo poder emana do povo, em seu nome é exercido. Acabar com essa farra desses ministros do Supremo, ficarem interpretando a Constituição a seu bel prazer, para se proteger e proteger os amiguinhos bandidos deles. Bom, eu já falei demais, né? Desculpa, eu até prometi falar menos, mas hoje eu talvez tenha abordado assuntos demais, mas eu achei que tinha que comemorar a chuva jogando água nessa canalice toda, né? Então eu peço que, se você gostou deste vídeo, dê um like, aí clica no sininho para ser avisado depois que você se inscrever. Primeiro se inscreva no meu canal, depois clique no sininho. Eu tenho outras recomendações ali fazer, mas eu vou fazer por escrito, naquelas explicações em texto embaixo do vídeo no YouTube. Então, vamos ao fim de semana, né? Direto ao assunto. Em pé, e Deus é mais.